Olá, tudo bem? Hoje nós vamos ver então alguma coisinha sobre leis de Newton. As leis de Newton, elas são iniciadas como a primeira lei, lei da inércia. A lei da inércia, ela é uma resistência ao movimento. Ela vai se referenciar muito à massa dos objetos, que objetos com massa grande, a gente tem mais dificuldade de mexer, de movimentar, do que objetos de massas menores. E essa lei vai remeter também à segunda lei de Newton, que é a lei fundamental da dinâmica, aonde toda força aplicada a um corpo vai produzir uma aceleração. E é aqui que entra essa questão da inércia, porque a minha massa, ela vai ser essa resistência que eu vou ter que aplicar forças maiores, se as minhas massas forem maiores, para eu obter uma mesma aceleração. E a terceira lei é a lei de ação e reação, onde sempre temos dois corpos envolvidos para estudar a ação e reação. O que a gente vai trabalhar muito nessa questão das leis de Newton é em relação a um corpo. Então, todas as forças que estão em um único corpo, elas podem ter resultantes e ela pode, inclusive, ter uma resultante nula. Então, uma questão muito importante de se trabalhar nessa lei fundamental da distância é a gente trabalhar com a força resultante e a aceleração resultante do meu sistema. Voltando para a terceira lei de Newton, na terceira lei de Newton, então, a gente sempre tem dois corpos envolvidos para trabalhar a questão que um corpo vai ser a ação e o outro corpo vai ser a reação. Então, sempre que a gente tem duas forças envolvidas, a gente tem um par, ação e reação. O que eu costumo sempre dizer é que para a terceira lei de Newton, você não pode tocar sem ser tocado. Bom, se a gente for analisar as leis de Newton num plano inclinado, por exemplo, então aqui a gente tem um plano inclinado, um determinado ângulo que vai fazer a inclinação desse plano, e eu tenho um objeto já colocado nesse plano. Para esse objeto, a primeira coisa que a gente vai fazer é a distribuição das forças que estão atuando sobre esse objeto. Quando a gente fala da lei fundamental da dinâmica, força igual a massa vezes aceleração, ou a força resultante, a massa vezes a aceleração resultante, como força, a gente pode nomear tensão de uma corda, força-peso de um objeto, que seriam forças de contato, tensão seria força de contato, força-peso seria uma força de campo. E aí, o peso, ele sempre vai apontar para baixo. Que outra força que a gente teria nesse objeto? Teria uma força normal. A força normal, ela é sempre uma força perpendicular à superfície dos meus objetos. Então, aqui eu teria a minha força normal. E se o meu objeto está preso, por exemplo, numa parede, através de uma corda, eu tenho uma força de tensão da corda. E essa força peso do meu objeto, ela não está alinhada nem com a normal, nem com a tensão. Então, uma primeira coisa que a gente vai fazer é esse alinhamento para a gente ter uma componente que aqui eu vou chamar do meu plano X e aqui eu vou chamar o meu plano Y. E uma vez definido o meu plano XY, eu vou ver uma componente do peso em X e uma componente do peso em Y. Mas, como é que eu vou saber qual é o ângulo que está fazendo essa força em relação a esse plano que ele está inclinado? O ângulo que está fazendo, eu vou achar esse ângulo aqui. Como que eu acho esse ângulo aí? Esse ângulo, eu vou poder traçar, por exemplo, uma reta paralela ao meu plano horizontal aqui. No momento que eu trago essa paralela a esse plano horizontal aqui, eu tenho esse ângulo daqui ali. Se eu olhar esse eixo aqui, ele formou 90 graus. Se ele formou 90 graus, aqui eu vou ter 90 menos o ângulo alfa que eu tenho lá. Agora eu vou olhar para esse eixo aqui, que também forma 90 graus. Se aqui eu tenho 90 menos alfa, esse ângulo que eu tenho aqui é o meu ângulo alfa. E assim eu vou poder definir o meu peso em X como sendo P, cateto oposto desse ângulo, seno de alfa. E o meu PY como sendo o cateto adjacente desse ângulo, P, cosseno de alfa.
Então, agora eu tenho definido as forças, componente em X do peso, componente em Y do peso, força normal e uma força de tensão na corda. Pode ser que não exista esta força de tensão na corda. Então, o meu objeto ele vai descer simplesmente com a ação dessa força-peso. Não sei se foi curta e grossa demais. Não, acho que foi bom. É isso aí. Tá? Agora a ideia seria fazer o quê? Uns exercícios para demonstrar a aplicação disso daí.